Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos que nos acompanham através das redes sociais. Intenções da Santa Missa. Pelos nossos irmãos falecidos, Pedro Penha Lopes e Jaime Amâncio de Moraes. Na pessoa, na vida, no rosto humano de Jesus, se reflete a face do Pai. Tal Pai, tal Filho. O totalmente outro se tornou totalmente próximo. O relacionamento que existe entre eles é o que deve existir entre nós. É nesse relacionamento que o Pai quer nos introduzir, também nos reproduzir na história, o que Deus vive na glória. Cantemos. Eu sou Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Uma boa noite a todos. Acolho com carinho aqueles que celebram conosco pelas redes sociais. Rezemos pelas intenções que já foram anunciadas no início da missa. Rezemos também por todas as intenções que temos, rezando em comum, pedindo a Deus o fim da pandemia. Reconhecendo-nos pecadores, vamos agora pedir a Deus que, através do seu perdão, nos dê uma vida nova, vida reconciliada, vida convertida. Quantas vezes quis tudo para mim, o poder, o saber, a riqueza, quão mesquinho parece o teu reino, se rejeitas migalhas da minha.
tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, fazei-nos viver sempre mais o mistério pascal, para que, renovados pelo santo batismo, possamos, por vossa graça, produzir muitos frutos e chegar às alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Acompanhemos agora atentamente a liturgia da palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas, como a rejeitais e vós considerais indignos da vida eterna, sabei que nós vamos dirigir aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região, mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade. Provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Os confins do universo contemplar a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte é santo. Aclamaram a vitória. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. O Senhor fez conhecer a salvação e a nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Realmente
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem me viu, viu o Pai. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra deste sábado, primeiramente nos recorda que o Cristo é aquele que revela o rosto do Pai. O Pai nós não vemos, o Pai é Espírito, mas o Cristo, ele é a revelação perfeita do Pai. Tanto é que ele diz a Felipe: quem me viu, viu o Pai. E Cristo, revelando o rosto de Deus, revela também o seu amor e a sua misericórdia na cruz, na entrega, no serviço e também na ressurreição. Contemplando o amor do Filho, nós contemplamos também o amor do Pai, porque tudo aquilo que o Filho realiza, realiza em nome do Pai. E quem acolhe o Filho, acolhe também o Pai. E este é um segundo ponto da liturgia da palavra de hoje. Primeiro, Jesus que revela o Pai. Segundo, esse mesmo Cristo que nos convida a praticarmos a virtude da acolhida fraterna, acolhida amorosa, acolhida que nos coloca com aquele que chega e nos faz caminhar como comunidade. Assim como acolhendo Cristo, nós acolhemos o Pai, acolhendo aquele que vem, aquele que fala, aquele que pratica as boas obras em nome de Cristo, também acolhe o Cristo. Porém, nós temos que, de vez em quando, superar alguns preconceitos, algumas reservas e, acima de tudo, lutarmos para que as particularidades nunca impeçam o ser humano de acolher o outro na sua integridade, principalmente quando o outro também vem em nome de Deus, fala em nome de Deus, pratica as boas obras também em nome de Deus. A gente, enquanto ser humano, é muito carregado por vaidades. E a vaidade, de vez em quando, para não dizer sempre, ela atrapalha muito a nossa convivência fraterna e principalmente a convivência comunitária. A liturgia da palavra de hoje, ela fala diretamente para aqueles que estão no dia a dia
do trabalho pastoral das igrejas, das paróquias, porque a acolhida deve ser sempre uma dinâmica muito forte na vida daqueles que estão envolvidos com a igreja, daqueles que estão envolvidos com a comunidade. Nós olhamos a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, quando as autoridades daquele tempo queriam calar Paulo e Barnabé por inveja. Como Paulo e Barnabé estavam conseguindo conquistar muita gente pela Boa Nova, as autoridades daquela época, os judeus, ficaram cheios de inveja e tentaram a todo custo calar a boca de Paulo e Barnabé. E como a inveja também atrapalha a convivência fraterna na comunidade e no geral, poderíamos dizer, porque a inveja não me permite trabalhar a acolhida e principalmente reconhecer as virtudes do outro. No dia a dia da pastoral, nas paróquias, a gente sofre muito com isso. E a igreja perde muito com isso também, quando o orgulho e a vaidade vão tomando conta. Quando eu não tenho maturidade para acolher o outro e ajudar o outro a caminhar comigo. De vez em quando, na vida pastoral, a gente se vê na necessidade de trocar algumas lideranças, de dar a oportunidade também a outras pessoas que querem trabalhar. E como é difícil de vez em quando a gente fazer essa transição de modo sadio, maduro, cristão, católico. Por quê? Porque o orgulho, a vaidade, a inveja ainda são sentimentos que vão invadindo a vida daqueles que caminham na vida da comunidade. Então, nunca termos esse tipo de atitude, como tiveram os judeus na época de Paulo e Barnabé. Quando a gente dá a oportunidade para o outro, a gente não perde o nosso lugar. Muito pelo contrário, a gente expande na comunidade os trabalhos, porque neste movimento de acolhida, eu coloco em prática as minhas virtudes e permito que o outro também coloque em prática as suas virtudes. E quem ganha com isso? A igreja, o povo de Deus. Quantas vezes, na mudança de um ou outro, a gente ouve: agora eu não ajudo mais, agora é minha hora de criticar, agora é minha hora de enxergar as falhas do outro. Isso não pode ser o pensamento de uma pessoa normal, muito menos de alguém que professa a fé e vive na vida de comunidade. Como seria saudável que nas transições a gente estivesse com aqueles que estão chegando. O mesmo vale de vez em quando a gente vê as mudanças de padres em paróquias. Como às vezes o sacerdote sofre porque não encontra na comunidade um espaço de acolhida. Porque aqueles que ficaram nem sempre acolhem aquele que chega. Quando não, manifestam a inveja, o orgulho, através de atitudes mesquinhas. Eu não ajudo mais porque eu gostava mais do outro padre. Eu não partilho mais porque gostava mais daquele outro padre que foi embora. E acabamos nos esquecendo que a igreja é um todo. Aquele que vem para dar continuidade nos trabalhos daquele que se foi. E assim a igreja vai vivendo, vai caminhando e vai expandindo a arte de levar a boa nova. Então que a gente aprenda a lidar com isso, que a gente aprenda a lidar com as nossas humanidades que de vez em quando são desequilibradas e principalmente que a gente sempre aprenda a acolher aqueles que chegam para colocar em prática os dons num trabalho mais direto, pastoralmente falando, mas também que a gente acolha aqueles que estão chegando para pertencer ao grupo, à comunidade a qual nós já pertencemos. Quanta gente deixa o caminho da fé porque infelizmente não encontraram na comunidade um espaço de acolhida.
E a acolhida é uma virtude muito linda, que quando vivida na prática, ela multiplica as pessoas no convívio fraterno. Então peçamos a Deus nessa noite esta coragem de morrermos para o nosso orgulho, de morrermos para a nossa inveja. E aquele que chega, nunca chega para tirar o meu brilho, digamos assim, se bem que na comunidade não é lugar de ninguém brilhar, na verdade todo mundo na comunidade serve, mas que a gente entenda que aquele que chega não rouba as minhas virtudes, mas se mistura com as minhas virtudes. E quando eu permito que as minhas qualidades se misturem com as qualidades daqueles que chegam, olha, a igreja ganha muito, o mundo ganha muito, a sociedade ganha muito, porque são coisas boas a serviço das pessoas. Então peçamos a Jesus esta noite esta maturidade, assim como o acolhemos também o Pai, que a gente sempre acolha aquele que vem também em nome de Deus, mesmo que aquele que está vindo não seja do jeito que eu gosto, não seja do jeito que eu quero, ou não seja do meu perfil. A virtude, a beleza da comunidade não é esta uniformidade, mas é a unidade que se dá através da diversidade. Como é lindo como quando os carismas são colocados em comum. Caminhando para Pentecostes, festa da unidade, que a gente aprenda isso também, a vivermos a unidade na diversidade, colocando em prática também a acolhida. Que Deus então nos ajude, fortaleça e sempre anime a nossa caminhada de povo de Deus. Amém. Façamos agora o nosso ofertório, juntamente com o pão e o vinho, coloquemos nossas virtudes e nossas capacidades. Cantemos. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição. A glória da ressurreição. O pão e o vinho são hoje memória do louco cordeiro da sua vitória, sinais da aliança da terra e do céu, no corpo e no sangue do Filho de Deus. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição. A glória da ressurreição. Ao Pai ofertamos também nossa vida, o chão que pisamos, a relva florida, os frutos da terra, por nós cultivados, se torne o corpo ressuscitado. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição. A glória da ressurreição. Orai, irmãos, irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e Nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dignai-vos, ó Deus, santificar estes dons, e aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós uma oferenda eterna para vós. Por Cristo nosso Senhor. amém. O Senhor esteja convosco. Ele
está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo nossa Páscoa foi imolado, vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós nos aclamamos cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta.
E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, como o Papa Francisco, como o nosso Bispo Eduardo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, de modo especial aqueles que nos lembramos no início da nossa missa e também daqueles que morreram vítimas do novo coronavírus. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com muito amor e confiança, como o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Filho de Deus, que tirais o pecado do mundo, o pecado do mundo.
Cristo, Senhor, foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem entres em minha morada, mas dize uma palavra e serei salvo. Nesse momento da comunhão, fazendo sua comunhão espiritual, peça a Jesus Eucarístico sempre a graça de colocar em prática a acolhida fraterna e amorosa, que acolhe sempre o outro em nome do próprio Deus. É chegado o momento de ao Senhor me apresentar e livrar-me dos tormentos e na paz eu repousar. Somos todos convidados nesta ceia com Jesus, pão e vinho ofertamos, o alimento que traz luz. Nesta eterna aliança, vamos todos comungar pela mesma esperança que Jesus irá voltar. Oremos. Tendo participado no sacramento do corpo e do sangue do vosso Filho, nós vos suplicamos, ó Deus, que nos faça crescer em caridade a Eucaristia que Ele nos mandou realizar em sua memória.
por Cristo nosso Senhor. Amanhã, domingo, é dia do Senhor, dia de santificarmos esse dia e também toda a nossa semana. Recordo que a missa será também 7h30 da noite. Então esteja conosco, reze conosco através do Facebook da nossa paróquia. E lembro também que amanhã é dia das mães, então queremos rezar de modo muito carinhoso no dia de amanhã pelas mães vivas e também pelas mães que já faleceram. Lembrando que amanhã também acontecerá a feijoada beneficente da Marmitaria da Zélia. Então, lembrando que tem que retirar no local a partir das 11 da manhã. E o valor é de R$25. E lembro mais uma vez também que a nossa paróquia está com a promoção da massa, tá bom? Então, quem puder ajudar, é só procurar os membros das pastorais ou diretamente a secretaria paroquial. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sobre todos desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça em paz, que Jesus e sua Mãe Santíssima sempre vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Uma boa noite e um bom descanso para todos. Obrigado, igualmente.